Eu queria falar aqui um assunto que é muito importante, que é a expiação dos pecados pelo sangue. Talvez você nunca tenha aprofundado nesse tema, certo? Então, eu usei aqui como fonte assim, para pesquisa o Dr. Richard Bucher, né? Um livrozinho que ele tem, Celebrando Jesus nas Festas Bíblicas, né? Então, a gente, começando assim, do princípio, a gente diz assim, por que o sangue tem poder de expiar os pecados cometidos pelos homens? Né? Então, a gente vai destrinchar um pouco isso aí. O sangue e o significado na expiação. Você deve lembrar em Gênesis, no capítulo 9, Deus está dizendo a Noé, né? Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isso, né? Como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, e a alma é justamente o sangue, certo? Então, em Gênesis 9, nos versículos 5 e 6, a gente também está lembrando que Deus instituiu um plano que chamou assim de plano de redenção pelo sangue. E aí, então, nós vemos que a partir daí, o sangue, por todo o Antigo Testamento, é claro assim que alguns estudiosos, no princípio, chamavam isso de a religião do matadouro. Aquelas pessoas mais radicais, né? Deixa para lá. Mas Deus está advertindo da mesma forma que advertiu Caim. Tá certo? Então é dessa forma que a gente vê o sangue no Antigo Testamento em todos os lugares. Falando assim de historiadores, o próprio Flávio Josefo, que era um historiador judeu que viveu ali no tempo de Jesus, ele relata que durante assim, uma celebração da Páscoa, foram sacrificados mais de 250 mil cordeiros por todo o templo. E fluía tanto sangue, saía tanto sangue, assim como um riacho de Cedron. Ele exagerou, né? Mas com essa visão assim, foi chamada assim de horrorizante aquela quantidade de sangue. Ou seja, por quê? Porque naquela época todo mundo ia e queria fazer o seu sacrifício. O sacrifício era o quê? Era o sangue, né? Os cordeiros que... Veja bem, 250 mil cordeiros. Não é pouco cordeiro, não. Então, vendo o cordeiro assim, que em casa se tornara assim, um animal de estimação por 4 dias, né? E depois assistir a isso, golpes e gritos e tal, né? Sacrificado assim, na presença da família, sendo assim para as crianças uma lição, um legado assim, que marcariam a sua vida para sempre, porque as crianças viam aquele cordeirinho ali, amarradinho, mansinho, né? Todo cordeiro é manso, né? E depois ver aquele mesmo cordeiro sendo trucidado é uma coisa terrível. Então, pode até assim consternar ver essa matança terrível, né? A garganta dos animais serem cortadas, mas a gente precisa lembrar também que seria, isso é importante, que seria a nossa própria garganta que mereceria ser cortada, tá bom? Então aquele cordeiro vem substituir a gente. É um cordeiro inocente, coitado. Porque a nossa garganta, pelo pecado que nós cometemos, é que deveria ser cortada. E aquele cordeiro estava simplesmente nos representando, certo? Mas assim, Deus nos amou e por sua graça, assim, Ele proviu para nós um meio pelo qual a sua justiça seria completamente satisfeita. E não seria executada em nós próprios, né? Certo? Então Deus permitia assim que a medida da sua justiça se completasse nisto. Não um pouco, mas completamente. Não um pouquinho, mas totalmente. Tá certo? O cordeiro, aquele cordeiro,
substituiria ou suportaria o juízo que pertenceu ao pecador, né? E identificaria ele com a sua condição de pecador. Ou seja, eu ia lá, botava a mão no cordeiro e tal, passava ali o meu pecado para ele, coitado. Porque literalmente o cordeiro se fazia pecado por nós. Tá certo? Se fazia pecado. Vá compreendendo isso para a gente chegar em Jesus, certo? Então Deus só pretendia que os pecados do povo estivessem assim no cordeiro. Mas aquele animal, aos olhos de Deus, se tornou a mesma natureza pecadora odiada. Por quê? Porque os pecados foram passados para ele. E o juízo cheio de Deus caiu sobre ele. Lembre-se, assim, do que diz a Bíblia de Jesus, né? Isso aí está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. Que diz assim, aquele, Jesus, né, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então Jesus, ele não suportou somente os nossos pecados, mas se tornou a mesma coisa podre e odiada que havia dentro de Adão, né, e que separou Adão de Deus. Por quê? Porque Jesus tomou para si todos os nossos pecados. Então, quando Cristo se tornou pecado e se identificou assim, completo e totalmente com a condição do homem caído, então Jesus suportou toda a natureza do pecado e fez isso para se identificar completamente com a nossa condição. Então, quando Cristo se identificou com a nossa condição, ele se tornou assim objeto da ira. Tá certo? Então todo o juízo de Deus foi posto nele. E foi assim que Jesus bradou em alta voz quando ele estava lá na cruz, né? O que é que ele disse? Você lembra? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Né? Jesus perguntando, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Então Jesus se tornou pecado para o mundo. E, mas não só os pecados cometidos até aquele dia, ou seja, até aquele momento, mas também todos os pecados futuros. E realmente, todo pecado sim, que foi ou que será, estava sobre ele naquele instante. Deu para entender? O tamanho da missão de Jesus, o tamanho da entrega de Jesus. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 21 e 22, está dizendo, com efeito, se por um homem veio a morte, que era Adão, né? Por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Então, dessa forma, assim, ao longo de todo o Antigo Testamento, quando eles sacrificavam um cordeiro, e a penalidade recaía completamente no substituto inocente, no caso o cordeiro, né? E sobre o homem o verdadeiro culpado. Já não recaía as penas nenhuma, que ele que era o culpado, porque o preço do pecado, a gente sabe, está na Bíblia, o preço do pecado é a morte, e ele tinha que ser pago. Alguém tinha que pagar. Né? Tinha que ser o pecador. Como eu, pecador, transferi o meu pecado para o cordeiro tinha que morrer. Tá certo? Então, muitas pessoas, já ouvi muito essa pergunta. Jesus tinha mesmo que morrer? Tinha sim, Senhor. Tinha sim, Senhor. Por mim e por você, e por todos os irmãos, seja ele qual for. Tá bem? Então ele podia assim proclamar que estava perdoado, né? E que a dívida fora liquidada até que pecássemos novamente. E então ele viveria novamente, uma vez por ano, aquele no Yom Kippur, onde todos os pecados da nação eram expiados, né? É claro que isto era anual. Então todos os anos, até que veio o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E levou o pecado para si. Compreendeu bem? Então os judeus tinham a festa do Yom Kippur,
E ali, a cada ano, juntava aquela quantidade de pecados lá, era mandado para o deserto, era levado para o deserto até que ele não tivesse mais condição de voltar. E lá eles eram entregues a Azazel, né? Lá, o demônio lá que tomava de conta dele. Tá bom? Mas, voltando aqui à questão do sangue, né? Quais eram as restrições no sangue? Né? As restrições que existiam para o sangue, né? Então, em Gênesis 9, no versículos de 3 a 6, a gente vê que logo após o dilúvio, Deus permitiu ao homem comer carne animal. É bom que a gente lembre que até então o homem era um ser vegetariano, certo? Sabia disso? Pois é. Então, perceba assim que nesse texto assim, que você vai encontrar aí na tela, Deus faz restrições com relação ao sangue. Ou seja, ele está permitindo que o homem coma a carne animal, mas ele faz algumas restrições. Então, Noé e a sua família, que logo depois do dilúvio eram 8 pessoas, né? Fez um sacrifício. E aí, então, Deus diz assim, em Gênesis 8, no versículo 20, né? Assim, e Noé, ele levantou, assim, um altar ao Senhor e tomou de todos os animais puros e todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. Veja bem. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos como fez. Então Deus diz também: enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão, o inverno, o dia e a noite. E Deus abençoa os filhos, né? E disse assim: olha, sede fecundos, multiplicai, encher a terra, né? Porque vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal que se move e vive. Todo ele servirá de alimento. E eu vos dou tudo isso como vos dei a erva verde. Ou seja, a partir daí começamos a comer carne, né? Então, em Gênesis 9:6, está dito também que todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Tá bom? Então, desde então, o sangue não poderia ser comido, nem poderia ser derramado. Note que o que está escrito em Levítico 17:10. O que está escrito em Levítico 17:10? Justamente isso. A todo israelita ou a todo estrangeiro que habita no meio deles e que comer qualquer espécie de sangue, voltarei minha face contra ele e o exterminarei do meio do seu povo. E podemos também, já estamos falando no Levítico, levar assim para o capítulo 7, né? O versículo 26 e 27, vai estar lá dizendo assim: onde quer que habiteis, não comereis sangue, nem de ave, nem de animais, e todo aquele que comer sangue, seja que sangue for, será cortado do seu povo. Então, por que Deus deu a ordem tão restrita sobre não comer ou derramar sangue? Né? Porque o sangue é justamente um instrumento de redenção. É santo, rigidamente separado, certo? Então Deus teve que dizer claramente que mataria qualquer um que comesse sangue. Deus santificou o sangue dessa forma, né? E fez com que o sangue fosse limitado, assim, para que em todo o mundo ele fosse tratado com reverência. Então, mesmo durante o período menstrual da mulher, ela era considerada imunda. Simplesmente,
e não podia ser tocada nem sequer pelo marido, antes da sua purificação. Veja que até mesmo após dar à luz havia restrições por causa dos contatos dessa mulher com o sangue, né? O sangue do parto. Veja que Nossa Senhora teve lá a purificação de Nossa Senhora, tá bom? Então veja, a questão, a fé e o sangue. Então não bastava só trazer uma vítima substituta, ou seja, um cordeirozinho. Era necessário derramar o seu sangue de modo correto e colocar corretamente a sua gordura no altar. Aliás, sobre isso, é bom que se diga, né, que os animais sacrificados não eram sacrificados assim com violência, né? Eles eram tratados de tal maneira que ao ser imolado, ele sentisse o mínimo de dor possível, certo? Não era uma machadada na cabeça, como dão hoje no frigorífico. Eles tinham a sua faquinha bem amolada para que aquilo causasse o mínimo de dor possível aos animais. Então, lembra-se também, assim, de Abel e Caim. Ora, Caim ficou transtornado porque pensou ser uma pessoa melhor que seu irmão. E ainda mais, por Deus aceitar o sacrifício de Abel. Eram dois irmãos, Caim e Abel, né? Ambos ofereceram ofertas a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel e Caim matou ele por causa disso. Então Caim achava-se até melhor do que Abel em todos os sentidos. Afinal, ele apareceu trazendo uma oferta primeiro, por exemplo. E aliás, com isso, Caim mostrou assim um primeiro ato de devoção religiosa, certo? Mas Abel, que clama a Deus acerca da indignidade, né, chegou-se a ele com o sangue de um substituto. Lembre-se que Abel levou o animal, né? Então, qual deles seria justificado? Caim ou Abel? Qual seria a oferta que Deus aceitaria? Ora, Caim trouxe o fruto do solo, o melhor das suas boas obras, mas foi rejeitado por Deus. Então compreendamos também que não há boa obra em nenhum homem apartado de Jesus Cristo. Ora, Abel soube que era indigno, era um pecador. E foi por isso que pela fé ele trouxe um substituto, ou seja, trouxe um animal, transferindo ali isso. E vejamos assim, por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim, e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela, a oferta, né, que apesar de sua morte, ele ainda fala. A gente sabe isso, que o sangue de Abel clama ainda, né? Então Abel, ele não ensaiou assim um modo ritualmente correto para fazer a sua oferta, mas ele foi a correta, assim, digamos, foi correta a sua atitude. Então ele soube que merecia morrer, mas o Senhor, na sua misericórdia, deu um substituto para ele. Ou seja, não era um ato cerimonial do Antigo Testamento que justificava e trazia perdão, mas a aceitação do ritual adicionado à fé. Tá certo? Vou repetir. Não era, assim, o ato cerimonial do Antigo Testamento que poderia justificar e trazer perdão, mas era a aceitação do ritual com a adição da fé. Então, somente o ritual com a atitude errada nunca foi aceito, em tempo algum. Tá certo? Lembremos também que Jesus condenou as cerimônias e as tradições dos fariseus, que eram só ritualistas, entendeu? Imagine que o Messias, há tanto tempo esperado, tinha finalmente chegado a Israel e aos líderes do judaísmo, né? Mas esses líderes estavam tão endurecidos, com o coraçãozinho tão endurecido e cegos em seus costumes ritualistas, que perderam tudo.
totalmente. Jesus mesmo disse a eles, não me vereis até que venha o dia em que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Lucas 13:35. Então, às vezes, é difícil assim, para a pessoa religiosa dedicada aos seus rituais e às obras de caridade, aceitar o fato de que Deus aceita mais um miserável pecador, que porém vem com o coração contrito, né? Um coração de fé. É assim, o amor de Deus cobre assim uma multidão de pecados, sem importar qual é a profundidade dos pecados nos quais essa pessoa tenha caído, certo? Quando o israelita trazia um cordeiro, Deus não queria apenas a cerimônia ou o ritual formal. Deus queria um coração confiante nas promessas mantidas por ele. Deus mesmo uma vez disse, eu estou cansado já dos seus bodes, das suas coisas besteira aí. Por quê? Porque o pessoal achava que levando um bode, matando um boi, não sei o que, pronto. Mas não tinha a fé adicionada. Essa é a questão. Essa é a questão. E Deus disse, olha, eu estou cansado já do sangue desse bode, velho. Essas coisas não interessa. Não quero mais saber disso. Tem nojo disso. Então, é por isso que o louvor era sempre uma parte do sacrifício. Você não louvaria a Deus verdadeiramente, a menos que soubesse que foi perdoado. Tá certo? Se você bater no ombro de um israelita, né, que estiver no altar, e lhe perguntar, por que você está aqui? Se ele for um homem de fé, ele vai dizer assim, é porque sou um pecador e mereço morrer, mas o Senhor, meu Deus, Javé, bendito seja, me deu um meio chamado de sua lei. E de acordo com essa lei cerimonial, quando eu coloco minha mão na cabeça desse animal, que é o cordeiro, torna-se eu. E eu me torno tão inocente como ele é. E a sua inocência torna-se minha. O meu julgamento torna-se dele. E quando eu a mato, eu percebo que era eu que deveria ser morto. Mas por causa daquilo que Deus disse, eu sou perdoado. A fé age simplesmente pelas promessas de Deus. Eu acredito que tu disse, e eu recebo teu perdão. Eu acredito no que tu disseste e eu recebo teu perdão. E Hebreus 11, no versículo 1, diz mesmo que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Tá bem? Então nós vamos encerrar essa parte, uma parte bem forte para você, a questão do sangue. Bem?